Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um webinar da BDO, Nossos Caminhos Online. Como você sabe, a cada 2 semanas nós fazemos um programa ao vivo, direto aqui dos estúdios da Subway, sempre começando às 3 horas, a respeito dos caminhos da mídia digital out of home. Hoje nós estamos com uma ideia nova que você vai gostar. Nós vamos fazer um passeio pelo Brasil. Então, vamos fingir que nós estamos aqui numa transmissão de futebol e você olhando para o estádio, à minha direita, nós temos o Marcelo Ramos, da Rede Alô. A Rede Alô é ligada ao grupo Algar e o Marcelo é coordenador de mídia de exposição. À minha esquerda, nós temos o Regis Dubin, ou Duban, ele vai esclarecer. Dubin ou Duban? Dubin. Dubin, da Ativa, ele é VP comercial da Ativa. A área de atuação do Regis é na região sul, mais especificamente em Porto Alegre. A área de atuação do Marcelo, do Grupo Algar, da Rede Alô, é mais no interior do Brasil, falando do ponto de vista, digamos, da região Brasil Central, onde estamos falando de Minas, São Paulo e Goiânia. E eu vou começar com o Regis, para, digamos, a nossa conversa já ir, digamos, avançando, né? O tema desse programa, nós estamos tratando na ideia da força da mídia digital out of home em redes locais e regionais. Daí que foi interessante trazer tanto você para falar do ponto de vista do sul, de Porto Alegre, quanto o Marcelo para falar, digamos, do interior do país como um todo, né? Como é que você caracteriza, Regis, a tua rede, a Rede Ativa, né? E que área de atuação vocês têm lá? Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, um abraço ao Bira. A Ativa é uma empresa de mídia exterior de quase 40 anos e num processo de reciclagem a gente enxergou, né, essa extensão, né, da mídia digital, que é a mídia exterior, que é o digital out of home, e criamos o Canal Você. E o Canal Você, no ano passado, teve a união, né, a sociedade com o Grupo Bandeirantes, entrando para um grupo forte, para uma rede, né, de várias empresas, como TV Minuto, TVO, entre outras empresas. E, de lá para cá, um processo de expansão muito grande, acreditando muito nesse segmento e tendo o prazer de fazer parte dos associados da BDO. E já aproveitando, no caso de vocês, com essa especialização que vocês têm no mercado de Porto Alegre, mas com um grupo também com muita experiência no Rio Grande do Sul como um todo, eu posso entender que seria lógico vocês expandirem para o interior do Rio Grande do Sul também? Então, à medida que esse segmento vem se consolidando, eu acredito que sim. Por que não? O transporte público, que é um dos ambientes que a gente atua, é muito interessante, principalmente em grandes cidades do interior do estado. Então, creio que sim. O Canal Você, ele é uma plataforma de conteúdo em tempo real e foi criada desde o início com esse conceito de estar em vários ambientes que a gente acha interessante. E o transporte público, assim como ônibus, metrô, rodoviária, terminais de barcos, entre outros ambientes, são ambientes que a gente acredita muito pela espera, pela audiência, né, pelo volume de pessoas que utilizam esses transportes. Então, o Canal Você tem 3 anos já de vida, né, e desde o início foi em tempo real, né, o que nos permitiu trazer ao espectador, ao usuário do ônibus, o que ele mais queria, que era notícias atualizadas, se manter informado, através, obviamente, de pesquisas que a gente foi atrás para saber o que os usuários gostariam de assistir, e informação em tempo real era mais de 50%. Então, nos permitiu fazer transmissões de conteúdo em tempo real, muita notícia regional, né? E como o próprio canal diz, o Canal Você, é o canal do usuário. Então, o usuário está sempre presente nas telas, né, nos nossos monitores, através de promoções, através de ações, de patrocínios com parceiros. Então, é muito legal, está sendo uma experiência muito legal e nós estamos muito confiantes. Agora, trabalhando forte no mercado, né, mostrando o poder desta mídia, né, e a BDO nos ajuda muito, né, porque é uma associação que congrega as principais empresas no Brasil deste segmento. Então, cada vez é uma experiência nova, é um aprendizado interessante para que a gente possa trazer
e agir de forma regional, mas pensar, né, de forma global. Bom, só para relembrar, nós estamos fazendo um programa hoje voltado para a questão do desenvolvimento da mídia digital out of home pelo país. Estamos trazendo uma experiência aqui do meu lado esquerdo, de Porto Alegre especificamente, e agora vou passar a palavra para o Marcelo Ramos, da rede Alô, para comentar com a gente como é que é a característica da rede Alô, em que áreas vocês atuam e principalmente entender a conceituação da área geográfica também que vocês atuam. Por favor, Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Geraldo. Boa tarde para o Regis, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho das experiências da Rede Alô nos mercados que nós escolhemos. Antes de falar da Rede Alô, eu falaria um pouquinho da nossa origem. Como o Regis disse também, somos uma empresa de mais de 40 anos, oriundas de uma mídia chamada Lista Telefônica e, posteriormente, com um jornal. Hoje nós atuamos com internet, atuamos com OH também, tá certo? Essa experiência em OH começou há uns 3 anos atrás, através de pesquisas, através de saídas em busca de uma oportunidade de mídias novas que fizessem a transição das nossas receitas do off para o online, tá certo? E aí chegamos até o universo de Digital Out of Home. Há 2 anos estamos operando essa rede. Hoje essa rede ela é constituída por telas espalhadas pelo Brasil Central, em cidades do interior de Minas, São Paulo e agora com uma capital que é Goiânia. Atuamos então no mercado principal chamado Uberlândia. Nesse mercado nós temos hoje mais de 300 telas. No caso de Uberlândia, só para eu entender, sim. Uberlândia ela é uma base também, digamos, principal de um conceito multimídia, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Uberlândia hoje é a 2ª maior cidade do estado de Minas. É o nosso maior mercado, aí quando eu digo nosso maior mercado de Algar Mídia, tá certo? Ele é um polo regional, ela recebe o consumo de todas as cidades que estão ao seu redor. Tá? Por isso que nós temos fora da área de telas, digital out of home, o que mais vocês têm em Uberlândia para entender como é que vocês compõem entre os meios? Geraldo, Uberlândia recebe como produtos da Algar Mídia lista, guia telefônico, jornal correio. Nós temos um jornal Quality Paper de circulação diária naquela cidade. Tínhamos um projeto de jornal popular, esse projeto está sendo reavaliado pela empresa. Nós temos um portfólio de produtos de internet muito interessante também, produtos na linha de lista telefônica, um diretório de lista telefônica, o nosso jornal na versão web, aí transportando os 2 produtos para a versão mobile também, e a Rede Alô. Okay? E as áreas de atuação de vocês e as outras praças você tem além de Minas, além de Goiânia, que você citou também? Sim. A estrutura da Rede Alô ela é composta de 3 verticais. Por que nós fizemos essa divisão? Para poder focar, e como o Regis disse, talvez um dos maiores diferenciais para uma operação de Digital Out of Home seja o conteúdo. Dividindo a rede em 3 verticais, nós podíamos produzir, hoje produzimos conteúdos muito voltados para o target que a gente quer atingir. Então, nós dividimos ela no canal Ir e Vir. O canal Ir e Vir é composto por transporte em terminais urbanos e por loterias. O canal Boas Compras, esse canal é composto por supermercados e shoppings. E o canal Bem-Estar, esse canal composto por hospitais, academias, clínicas, laboratórios, enfim, tudo que diz respeito à saúde. Nessas verticais, nós estruturamos as cidades de São José do Rio Preto, como cidade polo no estado de São Paulo, a capital do estado de Goiás, Goiânia, e aí lá em Goiânia hoje nós operamos com loterias, e cidades principais do estado de Minas, Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas. Enfim, a rede hoje é composta por mais de 20 cidades dessa região chamada Brasil Central. Deixa eu aproveitar, Marcelo, e pegando inclusive o fato de você ter uma experiência nessa área que você chama conceitualmente de ir e vir, que também tem a relação com o Regis na questão da parte de transporte, que ele tem um foco muito grande, né? Que pergunta você teria para o Regis especificamente a respeito desse segmento, né? O que existe de informações interessantes para você trocar com ele e para o nosso espectador pensar também em relação à utilização da área de transporte com a mídia digital out of home? Bom, isso é muito legal, Regis. Eu queria conversar contigo referente à diferença.
Porque hoje, em nossa região, em nossa rede, nós trabalhamos com a mídia dentro de terminais urbanos. E você trabalha com a mídia embarcada, né? Enfim, há uma diferença de tecnologia, você tem que comunicar em tempo real, e muitas vezes a base internet oscila, né? Essa é uma das perguntas, como é que você constitui essa estrutura? A outra pergunta, qual é o seu diferencial para que o mercado valorize essa mídia embarcada dentro de ônibus? Bom, nós também temos uma operação na rodoviária de Porto Alegre, né? Além das barcas. Então, a gente pôde, nesses últimos 2 anos, aprender um pouquinho de como tornar a tela relevante para as pessoas que estão passando, né? Porque, no caso da rodoviária, as pessoas têm menos tempo, né, de espera, não há uma espera tão forçada como a gente tem nos ônibus, no metrô, né? Então, a programação ela tem que ser diferente. Então, nos ônibus em que a pessoa está ali, né, confortável, nós operamos numa empresa que é a Carris, que é uma empresa da prefeitura, né? Então, é uma licitação pública. Nós temos algumas grandes vantagens de trabalhar numa empresa que tem um índice de aprovação muito grande pela população. Então, as pessoas estão ali com mais facilidade para digerir os conteúdos, os comerciais, as promoções, né? Então, a rodoviária ela é um ambiente um pouco diferente, em que as pessoas estão menos tempo, estão mais passando, né? Então, o conteúdo ele é um pouco mais dinâmico, as notícias são ainda mais dinâmicas. E, talvez, respondendo um pouquinho da tua primeira pergunta, a grande vantagem, né, que a gente aprendeu com esses anos nesse ambiente digital out of home é justamente tu poder atender as necessidades, né, e os anseios de quem está ali, né, utilizando o transporte público. Então, muito simples, fizemos uma pesquisa para saber o que o usuário gostaria de assistir, né, e através dessa pesquisa, que ela é feita anualmente, e não muda muito, mudam talvez um pouquinho, mas a gente deixa de achar para poder construir uma coisa em cima de dados oficiais e dados de pesquisa que nos orientam para onde ir. Então, o conteúdo ele é muito regionalizado, né? Ele dá muita prestação de serviço, né, para o usuário, ele traz o usuário para a tela o tempo todo. Nós temos 2 promoções mensais, que duram praticamente uma semana, dando ingressos para teatro, para cinema, para cultura, para lazer, e principalmente transmitindo, então, esse conteúdo em tempo real, essa notícia em tempo real, e conseguindo ter essa facilidade, né, que nos permite a tecnologia em tempo real. Então, fica muito mais profissional, a gente consegue também fazer ações comerciais muito interessantes, né? Fazer como, por exemplo, para um cliente da área de alimentação, que a gente tem ações com programetes que começa às 11 da manhã e termina às 2 da tarde, justamente provocando aquela coisa de levar as pessoas para os seus restaurantes. Então, facilita muito, né? E uma audiência, né, também muito grande, os ônibus, o metrô, o terminal rodoviário acumula muita gente. Nós hoje temos aí talvez a 2ª maior audiência da cidade, só perdendo para a TV aberta, se a gente for lá, né, realmente fazer essa aferição. Então, nos permite aí trabalhar o varejo, né, de forma rápida, em que nós temos, por exemplo, um cliente de varejo que tem dentro da sua sede a possibilidade, né, de trocar as ofertas e os preços a hora que ele quiser. Então, ele tem um login e senha, ele tem um mapa da mina de como fazer, que é muito simples, e ele mesmo troca seus comerciais, troca seus produtos e as suas ofertas, né, conseguindo fazer essa coisa que para nós é super legal, que é essa agilidade na venda direta ao cliente, né? Deixa eu aproveitar, então, Regis, já que você recebeu a pergunta do Marcelo, pegando algum desses 2 focos finais que você teve, tanto as ações comerciais diferenciadas que você consegue fazer, como inclusive o relacionamento que vocês conseguem ter com o usuário, né? Que tipo de pergunta você gostaria de
passar para o Marcelo, saindo de Porto Alegre e entrando de novo na região, digamos, do Brasil Central? Bom, deixa eu pensar. Talvez o Marcelo é um cara experiente, né, e responde, né, diretamente pelas áreas comerciais e pelos clientes. Então, talvez uma pergunta interessante fosse saber... Nós temos um desafio muito grande, que é consolidar, né, a mídia digital out of home. Ela hoje está se estruturando, tem uma associação, tem um início de padronização em todos os sentidos, né? E, aos poucos, nosso maior desafio é, sem dúvida, a consolidação desse meio, né, como realmente um meio utilizado pelas pessoas, pelos anunciantes, pelas agências de propaganda, né? Então, em busca dessa concretização, né, eu perguntaria ao Marcelo quais são os desafios, ou os principais desafios hoje para a busca dessa consolidação. O desafio é grande mesmo, e principalmente para as redes que estão no interior. Porque, como você disse, a mídia é nova, é um veículo novo, ele está em ascensão, ele está crescendo. Porém, ele tem que quebrar, no nosso caso, a barreira da desconfiança do anunciante. O anunciante tem que acreditar que essa mídia realmente vai fazer a diferença para ele. Então, a primeira coisa que nós procuramos fazer na Rede Allo é dar qualidade ao nosso conteúdo, dar qualidade à nossa rede, manter a nossa rede o maior tempo possível no ar, ter as telas no ar o tempo todo. O segundo desafio: nenhuma rede de out of home, no interior ou na capital, sobrevive só com as verbas daquela região. O nosso desafio hoje é fazer com que a nossa rede seja percebida pelas grandes contas. Nós temos esse desafio lá dentro da empresa. Como fazer isso? Como fazer uma agência mãe aqui de São Paulo saber e planejar uma rede que está no interior do Brasil para uma grande conta? Tá? Hoje, uma verba que venha fora da tua região chega a uns 30% no total? Não, hoje a predominância da nossa receita, geral dela, é local. Ela vem do varejo local. Mas falamos 90%, 80%? 90% aproximadamente. E no teu caso, Regis, quanto é de verba local? Nós temos hoje nós temos a Alternet, né, que é uma grande empresa, né, com que é uma a relação força, que vocês têm com a Bandeirantes? Que é a relação com a Bandeirantes, no canal Você. Então, hoje a comercialização ela é feita pela Alternet em nível nacional, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, as principais praças. Então, nós temos aí 30%, 35% da receita, então, que já é oriunda do mercado nacional. E isso foi uma mudança com a associação com a Bandeirantes? Não tenho a dúvida. Tá. Também, e ajudou muito. Você tem, Marcelo, operação em Brasília também? Representação em Brasília? Temos. Nós temos representações em São Paulo, temos representação em Brasília, tá certo? Mas eu tenho uma visão, eu acho que isso é muito importante para o nosso meio em geral. Há 2 anos que eu participo junto com a BDOH da feira de Las Vegas. E o mercado americano tem uma particularidade chamada integrador. Alguém que pega todas as redes e vende essas redes de forma integrada para o mercado anunciante, tá certo? Aqui no Brasil, essa prática ainda não é disseminada, não está efetiva. Porque se confunde um pouco com coisas que o mercado tem medo, do tipo dos birôs, né? Sim. Mas a visão, enquanto gestor de uma rede regional, é que para nós seria muito importante que esse meio fosse integrado. Para o meio seria muito importante que ele estivesse integrado, porque ele passaria a ser reconhecido. A padronização que você falou, Regis, ela viria de forma muito mais rápida com as empresas trabalhando em uma rede única constituída. O que eu tenho em mente, e é verdade, é que nós ainda estamos longe desse universo. Isso não vai acontecer no curto prazo. Mas é uma tendência que pode ser seguida. No seu caso, você tem o diferencial de ter uma empresa que já tem uma atuação muito forte, já tem anos de atuação nesse grande mercado. No meu caso, eu tenho que formar essa atuação, tá certo? Não é tão fácil assim. O que eu digo é o seguinte: quando leva a rede out of home para o interior do Brasil, a minha cobertura, a minha capilaridade, ela é maior do que outros players. Porém, a visibilidade de outros players em relação à minha, aqui em São Paulo ou nos grandes centros, é muito maior.
é muito maior. A possibilidade de entregar audiência para um anunciante que a Rede Allo tem naqueles mercados, ela é maior, ela é mais verdadeira, ela é real, tá? Mas ela ainda não é reconhecida. Você tem uma venda muito grande de conjunto, ou a tua venda é muito localizada? Quem é de Uberlândia compra Uberlândia, quem é de Goiânia compra Goiânia? Como a nossa predominância é o varejo, Geraldo, hoje o anunciante de Uberlândia compra Uberlândia. Nós constituímos uma operação comercial com pessoas instaladas em cada cidade, tá certo? Para justamente então você precisa de uma estrutura local de vendas para cada praça. Local de vendas. Isso é interessante porque, como eu disse, nossa origem é o varejo. Nós vendíamos e vendemos até hoje lista telefônica, nós vendemos jornal. E por ter esse know-how de venda de varejo, isso facilita a nossa entrada. Porém, é um caminho complicado, porque eu vou pegar pequenos contratos, eu vou administrar uma cadeia muito grande de clientes, ao passo que algumas redes trabalham com as contas nacionais, o valor de verba é muito maior. Deixa eu aproveitar, eu sei que a gente já está chegando próximo do final do programa, mas queria jogar duas perguntas para vocês separadamente. No teu caso, Regis, pela coisa que você já conhece do Grupo Allo e das coisas que o Marcelo falou que tem no grupo dele, o que você gostaria de ter no teu também dele? Quer dizer, o que ele faz de interessante? Marcelo, como que seria profissional bom? lá trabalhando com a gente, Bom, pô, além da pessoa. não precisa mais nada. Olha, não saberia te responder, mas existe uma vantagem, né, que o Marcelo tem de estar à frente do grupo e estar presente com frequência em São Paulo, né? São Paulo é realmente onde as coisas nascem, onde as coisas se desenvolvem, e nós conseguimos o sucesso do canal Você, porque a Ativa tem uma estrutura de comercialização em São Paulo. Eu acho que até hoje, talvez uma das únicas do Brasil que teve a coragem, né, de investir realmente numa estrutura para atender o mercado, porque a gente exibe as publicidades em Porto Alegre, né? Mas já desde 99, comigo, de 2005 para cá, nós estamos aqui diariamente só fazendo isso, com planejadores, assistentes, executivos de conta, atendendo as agências de propaganda. Então, a gente consegue, né, dar essa atenção especial aos clientes, e por nós estarmos em São Paulo, nós passamos por todo o processo de crescimento e nascimento dessa mídia, com a Elemídia, com a Subway, com outras grandes empresas, né, que fazem parte do grupo hoje da BDO, e a gente foi aprendendo, né, vendo as dificuldades de cada um, né, para trazer para Porto Alegre alguma coisa que realmente se diferenciasse, né, em tecnologia, em conteúdo, na necessidade de tornar a tela relevante para o usuário, senão nós não conseguimos chegar muito longe. Então, a gente foi, aos poucos, aprendendo a se movimentar nesse mercado, né, e conseguir construir algo sólido. O Canal Você hoje é o futuro, né, das nossas operações. A gente está muito confiante nessa operação, e agora vencemos uma operação muito grande junto com a Bandeirantes, que é a operação do metrô. A TV Minuto, a famosa TV Minuto aqui em São Paulo, está prestes a virar TV Minuto Tchê. Né? Não vai ser esse o nome, mas é o canal Você, TV Minuto, né, que vai a Porto Alegre. Já estamos em início de operações de compras de material, vencemos essa licitação há menos de 30 dias, né? Então temos aí um plano de expansão no metrô muito grande, né, e talvez outros ambientes no futuro. Bom, e jogando a mesma questão para você, Marcelo, das coisas que ele tem, você tem uma área bem ampla de atuação, inclusive de praças, das coisas que ele faz, o que você achou interessante, o que você gostaria de ter para você também? É difícil falar, né, Regis? Porque a operação da Ativa, ela é uma operação muito bacana. Primeiro porque ele está em uma capital, ele está no POA, e o POA geralmente tem a prioridade em planejamentos, né? Na estrutura de planejamento de algumas agências, você vem nas capitais do Sudeste e depois você desce a Porto Alegre, Curitiba, né? Segundo, porque ele tem uma rede muito bem posicionada. Ele está com, vamos dizer assim, com o filé de Porto Alegre. O sistema de transporte, ele tem a audiência, ele tem um fluxo muito grande, e com o trabalho que o Regis faz de ênfase na questão de conteúdo para retenção da audiência, não tem como dar errado.
é algo muito bacana. Então, levando isso para o nosso universo, nós temos um planejamento, nós temos um projeto que passa por colocar telas embarcadas dentro de ônibus. Isso é muito interessante para nós. Acredito muito nessa vertente, nesse modal em transporte. Acho que isso vai fazer a rede mais forte. Por quê? Porque eu entrego a audiência. E eu tenho o conceito de Media Out of Home ali dentro daquele ônibus, que é a espera forçada. Basicamente é isso. Bom, então eu quero já encaminhar para o final esse programa. Lembrar que hoje nós tivemos uma conversa diferente, cuja ideia era mostrar para você que está nos assistindo como a mídia digital out of home hoje não se restringe a São Paulo. Ela está cada vez mais espalhada pelo país. E trouxemos 2 exemplos vencedores, o exemplo no Sul, em Porto Alegre, com a Ativa, e o exemplo da região Brasil Central com o grupo Alô. Aliás, essas informações já estão sendo espalhadas também pelas agências e pelos anunciantes, porque tanto esses 2 que estão aqui, quanto mais 16 outros afiliados da BDO, acabam de assinar um acordo com a Ipsos Marplan, que compraram em conjunto todos os dados da Ipsos Marplan em relação a hábitos de assistência da mídia digital out of home, e estão desenvolvendo também os chamados clusters, segmentos específicos homogêneos, para apresentar para o mercado como essa mídia já entrega um desempenho especial. Para se ter uma ideia, já dos dados Marplan, entre todos os mercados que eles pesquisam, dos 13, a 4ª maior mídia de audiência do país já é a mídia digital out of home. E se a gente fala de São Paulo, que é onde existe maior volume de instalação, maior volume de players, ela já é a 2ª maior, logo depois da televisão, acima, digamos, do out of home, acima da própria internet. Então, eu quero muito agradecer a presença do Regis Dubin, VP Comercial da Ativa. Muito obrigado, Regis. Obrigado, Geraldo. Prazer. Parabéns pelo esse trabalho brilhante que tu vem fazendo aí, ajudando a associação, ajudando o setor, né, essa indústria da comunicação de uma maneira geral, em especial ao Digital Out of Home. E abraço, Marcelo. Prazer te ver. Eu também quero agradecer muito ao Marcelo Ramos, que é coordenador de mídia de exposição do Grupo Algar, da rede Alô. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Geraldo. Queria agradecer também ao Bira, que sempre tem dado uma força muito grande para nós. Para nós é muito importante estar presente na BDO. A BDO é uma porta de entrada para que a Rede Alô seja mais e mais conhecida aqui no mercado de São Paulo, enfim, em todo o Brasil, e sempre com contribuições muito válidas, tentando criar padronizações, tentando fazer com que o meio seja um meio realmente reconhecido. Bom, em nome do Bira, em nome da BDO, agradeço a vocês 2. Quero agradecer também ao Ricardo Papischi, toda a equipe aqui da Subway que nos ajuda, ao pessoal da Sambatec que ajuda a colocar esse vídeo no satélite. Lembrar que não na próxima terça, mas na outra estaremos aqui às 3 horas da tarde e que essa palestra estará disponível a partir de amanhã no site abdo.com.br. Muito obrigado, até a próxima e nos vemos. Tchau.